Olá, cursistas! Meu nome é Wagner Fabian, sou engenheiro agrônomo desde 2004, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em gestão ambiental desde 2009 pela Universidade de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e tenho atuado como fiscal agropecuário estadual desde 2005. E agora também professor no Instituto Federal do Norte de Minas, módulo 2 do curso técnico de agropecuária, desde 2016. Caros cursistas, dentro da nossa trajetória neste módulo, iremos tratar dos seguintes assuntos pertinentes à prática de formação profissional. São eles a irrigação, a avicultura, olericultura, mecanização agrícola e segurança agrícola rural. Temas estes que fazem parte do eixo temático do módulo 2. Didaticamente, esses assuntos foram separados em disciplinas para melhor organização e entendimento das partes. Porém, na vida real, na prática e na mistura e na dinamização, ao aplicar estes conhecimentos e que se faz um verdadeiro técnico agrícola. Nós sabemos que a irrigação é uma operação agrícola que tem como principal objetivo suprir as necessidades de água das plantas, na qual se desenvolve a agricultura. É imprescindível nas áreas das regiões onde a chuva é escassa ou insuficiente para o bom desenvolvimento da cultura. A prática da irrigação requer conhecimentos essenciais para a sua implantação e condução. Identificar qual o sistema de irrigação a ser utilizada numa determinada área para uma determinada cultura é a primeira etapa, porém, o correto dimensionamento do sistema e o manejo da irrigação são etapas indispensáveis para os bons resultados. A técnica de irrigação não deve ser considerada isoladamente, mas sim como parte de um conjunto de atividades que visa maximizar a produção agrícola. As características do sistema de irrigação, a quantidade de água fornecida à cultura, taxa de infiltração de água do solo, são de fundamental importância para a prática da irrigação. Esse e outros assuntos são colocados em prática neste módulo, cujo objetivo é proporcionar conhecimentos suficientes para que vocês possam atuar na área da irrigação e drenagem. Neste módulo da prática de formação profissional do curso, você, cursista, terá a oportunidade de, além de estudar os conceitos, já colocar muitos deles em prática. Com o acompanhamento do seu professor de prática, aí no seu polo, estes momentos lhes possibilitarão vislumbrar a relação entre a teoria e a prática, entre o conceito e a realidade. Acredita-se que, a partir das atividades aqui propostas, lhe será possível exercitar e entender melhor o que já lhe foi apresentado na disciplina e lhe despertar o interesse em aprofundar seus estudos dentro de cada disciplina pertencente a este módulo. No que diz respeito aos conhecimentos e sobre a irrigação, se tornará capaz de entender o conceito, o histórico, a importância da irrigação para a agricultura, ver a classificação dos métodos de irrigação e suas principais características, estudar os principais testes de uniformidade de água para o sistema de aspersão e gotejamento, conhecer mais a respeito da infiltração de água no solo, sua importância e os principais fatores que nela interferem, bem como os principais métodos de determinação da velocidade de infiltração de água, além destes, ver como se faz a construção de uma planilha de infiltração em nível de campo, se tornar capaz de identificar os parâmetros essenciais para o dimensionamento de um sistema de irrigação e ver como dimensionar um projeto de irrigação por aspersão e por gotejamento. Percebendo a importância do manejo da irrigação do solo, as principais técnicas de controle e manejo de irrigação, conhecendo as estações meteorológicas, se verá capaz ainda de construir uma planilha de manejo com o auxílio da estação meteorológica. Saber a respeito da drenagem agrícola, o conceito, a sua importância e os tipos de drenagem, os tipos de dreno e os principais materiais drenantes. E assim você será capaz de atuar em sua profissão, uma vez que os conhecimentos adquiridos
passarão a fazer parte do seu cotidiano, te instruindo a resolver problemas dos mais simples aos mais complexos, servindo de base para você seguir em frente nos estudos, aprimorando as técnicas a fim de se transformar num excelente profissional. Queridos cursistas, em relação ao proposto na disciplina de avicultura, especificamente a respeito da avicultura e os conceitos almejados no decorrer deste módulo, a teoria poderá estar aliada à prática, ao observar em relação aos ricos em nutrientes a carne de frango e o ovo como alimentos comuns para o prato de muitas famílias brasileiras. Considerando a exploração avícola, perceber esses alimentos como geradores de fonte de renda ao produtor, como explorados corretamente, estabelecer a relação entre o que pode, o que deve e o que realmente é feito aí em sua região. A prática da avicultura requer conhecimentos essenciais para a sua implantação e exploração. Identificar qual o produto a ser obtido é o primeiro passo, mas o correto manejo durante o período de criação é indispensável para bons resultados. A avicultura deve ser desenvolvida em ambiente agradável, livre de doenças, e a alimentação também deve ser adequada às aves, para que alcance seu potencial máximo de produção, ou seja, características desejáveis na exploração. Esse e outros assuntos serão abordados de forma detalhada dentro da disciplina e postos em prática ante a proposta de atividade que proporcione fazê-lo diante da sua realidade. Ao conhecer sobre a avicultura, é possível perceber a origem, a história, a classificação da ave doméstica, identificar as principais espécies exploradas na avicultura e também as principais vantagens da atividade avícola. Destacando-se a produção mundial de carne, de frango e ovos e a posição do Brasil em relação a outros países, percebe as principais raças de aves de interesse na exploração de carne e ovos marcadas comerciais, criadas com o objetivo de unir características desejáveis e obter melhores resultados na avicultura. Explorar mecanismos que irão auxiliar na identificação das raças e ainda conhecer a anatomia, a fisiologia da ave, o esqueleto, os órgãos internos da galinha, explorar as figuras, uma vez que essas são fundamentais para a identificação das partes do corpo das aves, conhecendo seu sistema de reprodução, utilizado na avicultura e os modelos de produção de frango de corte e as instalação e equipamentos avícolas, a criação e manejo de frangos de corte e poedeiras comerciais através de técnicas e manejos específicos para o bom desempenho da atividade. Conhecendo ainda a produção de pintos de um dia, incluindo o período de incubação, suas etapas, até os cuidados dados aos pintinhos de um dia, será capaz de identificar os nutrientes presentes na alimentação das aves de produção. Buscando ainda conhecer as etapas da formulação da ração, identificar os processos de fabricação, o armazenamento e o fornecimento da ração, entendendo a importância da biosseguridade na produção de aves e as doenças infecciosas nas aves de produção, seus sintomas e as medidas adotadas contra essas doenças. Você, cursista, poderá, a partir disso, atuar com eficiência dentro das atribuições que compete ao técnico, além de ser capaz de compreender, abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho como empresário rural, lembrando ainda que todo conhecimento é pouco para quem quer fazer a diferença no mercado de trabalho. Você será um profissional capacitado que poderá estar à frente de outros profissionais, sendo um entendedor nesses assuntos. No dia a dia de um técnico, a necessidade destes conhecimentos se torna indispensável, uma vez que ao realizar tal e tal procedimento, a falta desses conhecimentos poderão ocasionar tal e tal erro, ou tal e tal dano desnecessário, já que é possível fazer o seu trabalho, provocar mudanças na vida e na sociedade como um todo. Considerando o material desenvolvido para explanar sobre a mecanização agrícola com o objetivo de trazer informações
sobre a importância de se mecanizar uma produção, vale ressaltar que nem sempre a utilização de máquinas será viável, já que o custo-benefício às vezes não trará vantagens para o produtor. A mecanização foi resultado de uma evolução da tecnologia. Neste material, veremos os conceitos, questões relacionadas à segurança, às funções dos implementos, entre outros, isso para que você, aluno, torne-se um técnico bem capacitado nessa área da agricultura. Ao conhecer toda a teoria, relação ao histórico de evolução das máquinas agrícolas, a sua importância, os seus problemas, as suas vantagens, as suas desvantagens, e também entender alguns conceitos que são muito utilizados na mecanização agrícola, conhecendo os tratores agrícolas, bem como a sua origem, a sua evolução, entenderá por que há necessidade de se usar essa fantástica máquina, deixando de lado o trabalho que seria braçal, identificando as diferentes características de tratores, verá o quanto essa máquina é versátil, ou seja, adapta-se às diversas formas de trabalho, o quanto esse equipamento está em constante evolução, aprendendo sobre as regras de segurança ao se trabalhar com o trator, perceberá que seguindo essas regras você não correrá risco, nem colocará em risco a vida e a saúde dos outros. Conhecendo uma outra forma de trabalhar o solo, nas propriedades que não se utilizam tratores, o que poderá ser feito através de animais e o quanto estes são importantes nesse tipo de trabalho, como é utilizada a tração animal nas áreas agrícolas, entendendo como se faz para acoplar de maneira correta o implemento no trator e como são classificadas as diferentes máquinas agrícolas utilizadas em uma produção agrícola, conhecerá também a função do implemento arado e compreender o preparo periódico do solo, utilizando as técnicas de aração. Ao perceber de fato como a mecanização atua para aumentar uma produção agrícola, você continuará aprendendo sobre alguns implementos importantes para o preparo periódico do solo, conhecendo o implemento arado, funções e objetivos da grade, o subsolador, a enxada rotativa, será possível entender a importância de utilizar tais implementos. Ao conhecer outros tipos de máquinas usadas na produção agrícola, não apenas como preparo de solo, mas também outras máquinas, implementos que auxiliam no decorrer da produção, as quais são utilizadas desde a semeadura até a colheita, e como elas desempenham um papel importante na agricultura, fazendo com que o resultado final da produção seja o melhor possível. Ante tais conhecimentos, poderá atuar com eficiência dentro das possibilidades, além de ser capaz de empreender, como lhe abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho. Você, cursista, poderá, a partir do estudo, atuar com eficiência dentro das atribuições que compete ao técnico, além de ser capaz de empreender, abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho como empresário rural. Lembrando ainda que todo conhecimento é pouco para quem quer fazer a diferença no mercado de trabalho. Você será um profissional capacitado que poderá estar à frente de outros profissionais e sendo um entendedor nesses assuntos. Considerando a segurança agrícola rural, a população mundial está crescendo rapidamente e já atingimos a marca recorde de 7 bilhões de habitantes em nosso planeta. Paralelamente, a demanda por alimentos vem crescendo em proporção semelhante. É o desafio de produzi-los em quantidade suficiente é cada vez maior. Muitos são os fatores que afetam a atividade agrícola pelo mundo afora. Prejudicando a sua produção são aspectos relacionados, principalmente à natureza, tais como a disponibilidade limitada de terras férteis, a escassez de água, chuvas e excesso de seca e muitos tipos de pragas que atacam as lavouras. Para superar as dificuldades inerentes à atividade agrícola e aumentar sua produção, o homem vem se valendo do grande desenvolvimento tecnológico dos anos recentes, mediante a utilização de máquinas e implementos modernos, adubação química em grande escala,
aplicação de uma grande variedade de agrotóxicos para combater as pragas e até a irrigação artificial em escala crescente. Por outro lado, se o desenvolvimento tecnológico veio para facilitar o trabalho e aumentar a produção, trouxe também um considerável aumento dos riscos de acidentes de trabalho para as pessoas que atuam nessa atividade. Analisando os vários fatores de risco, a saúde e a segurança do trabalhador, nas diversas atividades do agronegócio e identificar formas eficazes de prevenir a ocorrência de acidentes, convido você, prezado aluno, a realizar todas as atividades propostas nos momentos de prática de formação com muito interesse e a estudar o material de apoio com toda a atenção possível, lembrando que a disciplina e o esforço pessoal são caminhos naturais para o sucesso de qualquer atividade na trajetória profissional do homem. Em especial, ao aprender a definir de forma geral os procedimentos que você pode usar para identificar os perigos, os riscos associados à manipulação e aplicação de defensivos agrícolas, conhecido como agrotóxico, percebendo que o risco é igual à toxicidade vezes o tempo de exposição, e que algumas medidas de controles de risco no trabalho e os níveis de intervenção para controlar exposições e que ações de controle de riscos não devem ser exercidas diretamente sobre os trabalhadores expostos, mas sim sobre o ambiente e as condições de trabalho. Ao identificar os riscos potenciais à saúde do trabalhador que prepara e aplica os agrotóxicos, você perceberá que é fundamental consultar um especialista na área, como o engenheiro agrônomo, para avaliar corretamente as necessidades de aplicação de agrotóxicos, conhecendo a segurança que se faz necessária para o preparo e aplicação da cauda, as medidas de higiene, os primeiros socorros estarão preparados para proceder com as embalagens vazias após a aplicação de agrotóxicos. A legislação brasileira obriga o agricultor a devolver todas as embalagens vazias de produtos na unidade de recebimento de embalagens, indicada pelo revendedor. Antes de devolver, o agricultor deverá preparar as embalagens, ou seja, separar as embalagens lavadas das embalagens contaminadas, sabendo como fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos em propriedades rurais e que a aplicação de um produto fitossanitário deve ser planejada de modo a evitar os desperdícios e sobras, você entenderá que transportar produtos perigosos é tarefa de alta responsabilidade e que exigem que sejam tomadas várias medidas de prevenção para diminuir o risco de acidentes em vias urbanas, aumentar as chances de sucesso numa tarefa de atendimento de emergência. São medidas que visam proteger a integridade física das pessoas, preservar o meio ambiente. Aprendendo sobre as exigências da legislação, quanto à sinalização para transportar produtos agropecuários, principalmente os perigosos, conhecendo os itens de segurança necessária para os veículos que transportam os produtos perigosos, rodagem e os procedimentos mínimos para o recebimento e armazenamento de produtos agropecuários perigosos. E considerando a olericultura, os produtores rurais brasileiros mostram diariamente sua competência na produção de alimentos e na preservação ambiental. Com a eficiência da nossa agropecuária, o Brasil colhe sucessivos bons resultados na economia. O setor é responsável por 1/3 do produto interno bruto, 1/3 dos empregos gerados no país e por 1/3 das receitas das nossas exportações. A aprendizagem construídas nesses processos representam fonte permanente de consulta e referência e são elaboradas pensando exclusivamente em você, na produção rural, para que alcance cada vez maior eficiência, gerenciando com competências as suas atividades, com tecnologia adequada, segurança e respeito ao meio ambiente. Desejamos que a sua participação neste curso e o conteúdo desse módulo 2 possam contribuir para o seu desenvolvimento social, profissional e humano. Esperamos que você, ao final desse nosso módulo, se torne um profissional,
um técnico em agropecuária apto em analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades peculiares das áreas a serem implementadas, que você seja capaz de planejar, organizar, monitorar a exploração e o manejo do solo de acordo com as suas características, seja capaz de otimizar os fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, a propagar, produzir em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros, em casas de vegetação, a produzir mudas e identificar os processos simbióticos de absorção e translocação e os efeitos alopáticos entre o solo e a planta, planejando as ações referentes aos tratos culturais. Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de pragas e doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotóxicos. Você será capaz de planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, a conceber, executar projetos paisagísticos, identificando estilos, modelos, elementos vegetais e materiais, acessórios a serem empregados, a identificar famílias de organismos e micro-organismos, diferenciando os benéficos dos maléficos, identificando a aplicar as técnicas mercadológicas para a distribuição e comercialização de produtos. Projetar, aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de empreendimentos, auxiliar produtores rurais no desenvolvimento de cooperativas. Com toda esta bagagem de conhecimento, você poderá fazer a diferença no mercado profissional. Perceba, cursista, que no cotidiano profissional de um técnico em agropecuária, a todo momento se faz necessária a aplicação dos conhecimentos adquiridos. Dedique-se. Dê o melhor de você. Ótima aprendizagem a todos e sucesso a todos vocês.